capítulo 6, a partir do verso 21. Amém? Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Eu quero me ater apenas no versículo 21, que em outra tradução também diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém? Vamos então orar e pedir ao Senhor que venha revelar a nós a palavra dele, que é a verdade. Jesus, eis-nos aqui, Pai. Ó Deus, nós precisamos do Senhor, precisamos da Tua palavra, precisamos ser tocados pelo Teu Espírito. E assim como uma terra que precisa ser, Senhor, adubada, uma terra que precisa ser, ó Deus, que nós não venhamos, Senhor, ó Deus, não consegue chegar em muita profundidade, porque tem muitas pedras ali no final. Ó Deus querido, mas que nós sejamos uma terra boa, uma terra fértil, cheia de nutrientes, para que a semente que está sendo plantada dentro de nós possa frutificar, possa gerar frutos, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui. Que o Senhor fale conosco, Senhor. Nós somos apenas instrumentos do Senhor. Quem fala, Senhor, quem dirige é o Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, é muito interessante esse versículo, né? Quando fala sobre onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E aí eu quero ler com os irmãos, para a gente dar continuidade nessa palavra, o livro de Lucas, capítulo 14, versículo 26. Todos acharam? Se alguém deseja seguir-me e ama a seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então, nesse versículo aqui de Lucas 16, nós encontramos o nome de alguns tesouros. Então, o tesouro pode ser meu pai e minha mãe. O tesouro pode ser meu marido ou a esposa, os filhos, os irmãos. E quando diz até a sua própria vida, sim, eu posso ser o meu maior tesouro para mim. E a palavra de Deus diz aqui em Lucas, aqui já diz que se a gente ama mais, né, se a gente quer seguir a Jesus, mas a gente ama mais essas coisas, então nós não podemos ser o quê? Discípulos de Cristo. Lá em Mateus, logo no início que eu li com vocês, diz que aonde está o nosso tesouro, aí está também o nosso coração. Então, a gente já definiu aqui o nome de alguns tesouros. E quantos de nós começamos a nossa caminhada com Cristo por causa de alguns desses tesouros, não é verdade? Muitos, quando vêm para Jesus, vêm por causa de algo que está o afligindo. É um problema familiar, é um casamento que está se acabando, é um problema financeiro, é um problema na sua família, na sua casa, é o pai, é a mãe que está doente. Então, essas coisas, elas são como um chamariz para que algumas pessoas venham até Jesus. E eu digo que não existe nada de errado nisso, não existe qualquer tipo de problema, porque a gente sabe da importância que tem cada uma dessas coisas e que também Deus permite que nós venhamos a Ele através dessas coisas. Porque é assim, né?
É como uma criança, um bebê, quando ele nasce, ele não sabe nada. E conforme ele vai crescendo, ele vai aprendendo as coisas. Não é verdade? Assim também é aquele que nasce novamente, que nasce de Cristo. Então, quando ele vem, ele não sabe de nada ainda. Ele não tem entendimento de absolutamente nada. Então, Deus permite que ele venha através desses tesouros. Só que o problema está quando nós fazemos deste tesouro o nosso motivo para estarmos com Cristo. Quando, por causa desses tesouros, nós fazemos de Cristo o meio e não o final, o fim. Quando a gente coloca Cristo como parte da solução para a nossa vida. E quantos são os servos de Deus que estão há anos na igreja e que eles vivem não por causa de Cristo, mas eles vivem por causa do tesouro que eles vieram, que foi o chamariz que eles vieram para a igreja. Eu vou ser clara aqui. Tem gente, por exemplo, que vem para Cristo porque o filho está nas drogas. E passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, e vão passando anos e o filho continua nas drogas. Percebe? A situação não mudou. Mas o problema está no coração de quem busca que o filho saia das drogas, continue mesmo de quando ele veio para Jesus. Quando não existiu nenhuma mudança substancial pelo tesouro, ou seja, eu posso continuar orando pelo meu filho, eu posso, só que isso já não me aflige mais como me afligia quando eu vim para Jesus, porque enquanto eu estou me afligindo por conta daquela situação, o meu coração está ali, o meu tesouro está ali. Então eu venho para Jesus porque eu tenho um problema financeiro e o meu problema financeiro não termina, não tem fim. E aí, mas o meu coração continua nesse problema. Eu encontro um irmão, e o irmão fala comigo, como é que está, tudo bem, tá? O irmão ora comigo enquanto eu estou enfrentando uma luta financeira danada. Eu encontro outra pessoa que também diz a mesma coisa. Quando eu vou orar na minha casa, a minha oração é só de lamento, é só de desespero, de pedido de socorro. Eu passo a maior parte do meu dia pensando naquele problema financeiro. Eu ocupo a minha mente e os meus dias por conta daquele problema financeiro. Eu ocupo a minha mente e os meus dias por conta daquele filho problemático. Então o meu dia, a minha vida é tomada por aquele problema. A minha vida e o meu dia não é tomado pela presença de Deus. Porque Deus, para mim, Ele ainda é o meio. Ele não é o tudo. Não é o princípio e o fim de todas as coisas, mas Ele é o meu meio. E como é que eu sei que eu estou colocando estas coisas terrenas como tesouro na minha vida? Por conta disso, dessas atitudes, quando tudo ou mais toma o meu tempo, a minha vida, o meu pensamento, a minha alegria muitas vezes. E Jesus, olha, tem cristão que só falta colocar Jesus de cabeça para baixo, fazer uma imagem de Jesus e botar Jesus de cabeça para baixo e dizer, ó, você não fez. Eu queria casar e não casei, né? Meu filho continua nas drogas, eu estou com problema financeiro ainda. Mas quantas são as pessoas que têm problema financeiro, irmãos? E quando você vai fazer uma raio-x da vida dele, o problema financeiro não é que é o problema financeiro, é a pessoa que não sabe, não sabe estar satisfeito, ou não sabe organizar as suas finanças. Tem gente que gasta demais, então ela vive endividada. E olha, gente, não é porque, mas é porque eu ganho pouco, porque eu conheço gente que ganha muito dinheiro e que vive endividado, devendo todo mundo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Qual tem sido a minha motivação de buscar ao Senhor? Qual tem sido? Vir por ela, tudo bem. Tá ótimo, veio por ela, amém, glória a Deus. Mas vai chegando um momento na nossa vida cristã, vai chegando um momento
na nossa vida com Cristo, que nós vamos o quê? A gente vai amadurecendo na nossa vida cristã. Então, aquilo que antes era muito importante, passa a não ser tão mais. Eu já entreguei. Eu posso orar, posso continuar orando. Eu tenho que orar. Mas isso já não toma mais a minha vida como tomava antes. Por exemplo, gente, a gente está aí nessa questão no Brasil, anula, não anula, e tudo. Se eu e você ficarmos o dia todinho olhando as notícias para ver se muda alguma coisa, como é que eu e você vão ficar? Ansioso, nervoso, agitado. Então, nós como cristãos, a gente tem que falar, peraí, vamos parar um pouco, porque isso está tomando um lugar que não é para tomar. Porque muitas vezes, você e eu como cristão já velho de crente, a gente acaba colocando coisas no lugar que não deveriam. A gente começa a criar tesouros dentro de nós sem a gente perceber. Então a gente começa a ficar nervoso, a gente começa a ficar irritadiço, a gente começa a fazer confusão dentro de casa, a gente começa a brigar com os filhos. Por quê? Porque aquilo está tomando lugar que não deveria. Então o que eu e você temos que fazer? Qual que tem que ser a atitude nossa? Diminui aí, meu irmão. Diminui. Vai escutar um louvor, vai escutar uma pregação, vai ler a Bíblia, sabe? Vai fazer outra coisa. Tira isso da sua mente. Por quê? Porque quando você faz isso, você está colocando isso no lugar certo, que é o lugar dele. E quando você, ao invés de ficar assistindo, vendo e pensando naquele problema o tempo todo, você deixa de pensar e começa a buscar as coisas que são espirituais, você está dizendo claramente através das suas atitudes: o meu tesouro é aquele. O meu tesouro não é esse. E tudo que a gente faz, o cristão, tudo que ele faz de propósito. Toda a ação do cristão, ela é proposital. Ela é pensada. Cristão, ele não pode reagir. Cristão, ele age. Então, quando nós lemos lá, e Paulo diz assim, para que a gente preste um culto racional, é isso que ele está querendo dizer. Quando eu vou à igreja, ou quando eu na minha casa vou orar, eu faço isso de propósito, porque eu sei que isso vai fazer bem para a minha caminhada com Deus, para o meu relacionamento com Deus. Então é por isso que eu vou. Então, quando eu tomo uma atitude racional, mas que no reino espiritual faz toda a diferença. Porque é a minha atitude que mostra para anjos e demônios quem eu estou colocando em primeiro lugar na minha vida. Então, quantos de nós passamos anos e anos na mesma luta, na mesma dificuldade, e a gente não entende por que a gente não sai dela? Aí, porque ela ainda é o teu tesouro. O teu problema ainda é o seu tesouro. Quando é que você vai parar de colocar ele em primeiro lugar na tua vida e vai colocar Deus em primeiro lugar? Sabe? Eu estava escutando uma pregação essa semana e ele falando sobre aquela parte da Bíblia que fala sobre os falsos profetas. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Nos fins dos tempos. Que fala de Mateus 7, do 7 ao 15. Acautelai-vos quanto aos falsos profetas, eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas o seu íntimo são como lobos devoradores. E quando ele falou sobre essa passagem, interessante, ele disse assim, evangelho
esperta como eu sou, eu já sei até o nome dos falsos profetas. Eu já sei até o endereço de onde eu vou achar esses falsos profetas. Mas, quem foi que disse que o que nós temos aqui dentro não é um falso profeta? A carne, ela é um falso profeta. Ela é. E a carne, ela se aproxima da nossa alma como uma ovelha. Porque o princípio da alma, qual que é? Eu preciso da alma, da carne, qual que é? Com toda a boa vontade. Qual é? Fazer a alma ficar feliz. Fazer a alma viver em paz. Então, a carne, ela não quer saber de que maneira que vai alcançar aquilo. Ela quer saber o seguinte: eu quero ver a alma em paz. Ela trabalha para a alma, a carne. Então, quando ela vê alguém sem paz, nervoso, agitado, a carne diz: vai lá, fuma um cigarro, você vai ficar em paz. Aí a pessoa vai lá, fuma um cigarro, aí aquilo, no momento, funciona. Aí daqui a pouco ela vai lá e começa a ficar agitada de novo. Aí a carne diz: vai lá, fuma mais um pouquinho. E assim sucessivamente. E aí se torna escravo daquilo. Não é verdade? A carne, aparentemente, no primeiro momento, são caminhos bons. E muitas vezes a carne, ela aponta para a gente continuar. Não, continua lá fazendo campanha, 7 dias de campanha, dá dinheiro, isso, aquilo, e a pessoa fica ali, só focada naquilo. Mas sabe o que acontece? Ela não aprende de Cristo. Ela não disponibiliza o coração para aprender de Cristo. Então ela não sai daquela situação. Aquilo começa a virar um ciclo vicioso. Quantas são as mães que choram por filhos na igreja por anos? Por anos. E muitas vezes o relacionamento dessas pessoas se restringe apenas à salvação do filho. O relacionamento dessas pessoas se restringe apenas à conclusão e à solução do seu problema. Parou o problema, resolveu o problema, pronto, estou livre, posso relaxar. E é nessa hora em que eu e você relaxamos que o diabo vem com tudo. Vem para destruir mesmo, vem para acabar. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que andar vigilantes. O próprio Jesus falou isso, para a gente vigiar. Por quê? Porque quantos de nós temos sido enganados pela nossa própria alma, mostrando que o que a gente está fazendo é justo. Não é justo, faça, é correto, e quando não é correto, e a gente está achando que está tudo certo, porque a alma, como esse pastor mesmo disse, ela dá argumentos para a gente pecar. A alma, não é que a alma vai lá e se lambuza, não, ela dá argumentos para a gente fazer o errado. Então, quando eu sou prejudicado por alguém, a pessoa faz uma maldade comigo, e eu tenho a oportunidade de me vingar, o que a alma fala? É justo, porque essa pessoa te prejudicou, ela fez isso e fez isso, é justo. Não tem nada não. E se bobear, utiliza até da própria palavra de Deus para nos justificar de fazer aquilo que está errado. Então, o que liberta as nossas vidas é a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus, é a verdade de Deus, não é a nossa verdade, usando a palavra. Não sei se vocês conseguem compreender isso, porque muitas vezes a gente quer usar a palavra não para trazer conforto ou consolo ao coração de ninguém, mas a gente quer usar a palavra para dar cacetada nos outros. E Deus, ele não tem compromisso com isso, de jeito nenhum. Deus não tem compromisso com isso. Ele tem compromisso com Ele. Ele tem compromisso com a palavra dele. Ele tem compromisso com a verdade dele. Então,
que eu e você nessa tarde possamos analisar qual tem sido a minha motivação. Onde está o meu coração? Onde está o meu tesouro? Nós aqui demos alguns exemplos, em Lucas tem esses exemplos, mas a gente pode colocar mais coisas aqui que podem ser tesouros. E a gente está se envolvendo com Cristo como um meio e não como um final. Né? Amém? Amém. Vamos orar então? Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Ó Deus, que nós possamos vigiar o nosso coração. A palavra do Senhor diz: sonda-me, Senhor, e me conhece. Prova-me, prova-me, e vê se há em mim algum caminho mau. Porque eu sei que se tiver, o Senhor vai me mostrar. E eu vou consertar, porque eu quero, porque eu te amo, e o meu amor ele está acima das minhas vaidades, daquilo que eu muitas vezes considero certo. Deus, eu quero o que o Senhor quer, Pai. Eu quero viver o que o Senhor quer que eu viva. Eu não quero viver de acordo com os meus conceitos. Eu quero viver de acordo com os conceitos do Senhor. Que não sejamos enganados, Senhor, pelo falso profeta que existe aqui dentro de nós, Senhor. Mas que nós possamos ser totalmente, Senhor, envolvidos pelo Teu Espírito que habita dentro de nós. E que Ele guie a nossa vida. Que quando a carne nos disser faça assim, nós vejamos o que o Teu Espírito diz, ó Pai. Oh Deus, e tomemos a atitude e a ação de acordo com o que o Teu Espírito nos direciona a fazer, Senhor. Que possamos, ó Deus, prosseguir no nosso relacionamento contigo, Senhor. Que possamos nos aprofundar, Senhor, porque eu sei que nós temos de Ti à medida do que nós temos buscado, Senhor. Que possamos buscar mais, porque nós queremos mais de Ti. Não queremos, ó Pai, viver no raso, mas queremos viver na profundidade, Senhor. Nós queremos mais da Tua presença, Senhor. Nós queremos mais de Ti, Jesus. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. O Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor vê, Senhor. Não queremos viver na superficialidade deste mundo. Não queremos ser religiosos, Senhor, mas nós queremos ser cristãos autênticos e verdadeiros, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Alguns pastores têm alguma coisa para falar? Não? Então podemos finalizar, né? Senhor, obrigada por tudo. Senhor, leva-nos em paz nos nossos lares. Em nome de Jesus. Amém.